Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Vinícius, sou graduado e pós-graduado em Engenharia Civil e hoje faremos uma revisão completa da norma regulamentadora, a NR6, Equipamento de Proteção Individual EPI. E aqui eu trouxe um histórico de alterações dessa norma regulamentadora. Basicamente, ela foi publicada no dia 6/7/1978 pelo Diário Oficial da União e pela Portaria 3214, no dia 8 de junho de 1978. Desde então, ela veio sofrendo alterações e atualizações conforme as necessidades que foram percebidas, né, durante o passar do tempo. E a mais atual, que foi publicada pela Portaria 877, no dia 24 de outubro de 2018, que é justamente a que será revisada adiante. Mas, primeiramente, o que é uma norma regulamentadora? São disposições complementares ao capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. As normas regulamentadoras, elas consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregados e trabalhadores, com o objetivo de garantir o trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Então, basicamente, são uma sequência de regulamentos que estabelecem e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à saúde do trabalho e também enumeradas em sequência desde a primeira NR, né, a NR1, disposições gerais, até a NR 37, segurança e saúde em plataformas de petróleo. O Ministério do Trabalho, pela Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho, é o órgão fiscalizador mais atuante, responsável por verificar se as regras estão sendo respeitadas e aplicar as sanções necessárias nos casos de descumprimento. E essas sanções elas variam desde ações reclamatórias e ações civis públicas até o pagamento de multas e mesmo despesas com tratamentos médicos. O primeiro item, né, dessa norma regulamentadora NR6 diz que para os fins de aplicação desta norma regulamentadora NR, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, pode ser um dispositivo ou um produto com o objetivo de proteger o trabalhador de riscos suscetíveis de ameaçar a saúde e a segurança, ou seja, qualquer equipamento usado individualmente pelo empregado e que exclusivamente protege somente a ele de riscos que podem comprometer a sua segurança e a sua saúde no trabalho. Além disso, é importante dizer que somente é considerado o EPI o equipamento que possuir o certificado de aprovação, né, ou CA, e que ele esteja válido e aprovado pelo MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme será revisado logo adiante. O segundo item dessa norma diz o seguinte: entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, como, por exemplo, o capacete de segurança acoplado com o abafador de ruídos, que é o amarelinho aí do lado esquerdo primeiro, o capacete de segurança acoplado com o protetor facial, que é o branquinho, ou mesmo o capacete de segurança acoplado com ambos, né, o abafador de ruídos e o protetor facial, que é o azul, aí, o último. Ou seja, são equipamentos individuais com proteções diversas a risco, mas que são fabricados de forma a serem conjugados, né? E é muito importante essa parte, né? Eles já são fabricados com essa finalidade. E fazendo uma observação, também é importante que esses equipamentos conjugados, eles sejam
todos do mesmo fabricante, para que se possa garantir a maior eficiência. Porque pode ser que, por exemplo, ao se conjugar um capacete, né, de segurança de uma marca X, né, e um abafador de ruídos de outra marca, marca Y, talvez o encaixe entre eles pode não ficar perfeito, né? Porque o capacete de segurança da marca X foi fabricado, com certeza, para ser utilizado acoplado ao abafador de ruídos da mesma marca. Isso em conformidade, né, com as suas dimensões, características de encaixe, enfim, né, outras características que podem ser próprias da marca. Então, nunca, visando a maior eficiência possível, nunca é interessante a gente acoplar equipamentos de marcas distintas. O terceiro item da norma, né, o equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado, qualquer um dos dois, ele só poderá ser posto à venda, né, ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, o CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, todo equipamento, para que ele seja de fato considerado EPI, ele deve ter esse CA, né, esse certificado de aprovação, aprovado e válido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e é justamente isso que atesta que ele foi aprovado de forma legal e que, portanto, atende às especificações técnicas ao qual foi de fato fabricado. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, aqui a gente pode identificar o nome, o primeiro ali do lado esquerdo, a gente pode identificar o nome do fabricante, né? Logo em seguida, aí, marcado em azul, o número desse certificado de aprovação, aí 37.148, e também o número do lote e a data de fabricação. Essa data de fabricação ela é importante, né, para se estimar, para poder estar acompanhando a idade desse equipamento de proteção e a vida útil desse equipamento. No segundo, aí, a gente também pode perceber aí o certificado de aprovação, né, 45, 42, e logo em seguida o número de lote. E o último exemplo que eu trouxe aí foi da luva, que a gente também pode perceber que logo seguido do nome do fabricante, também é possível verificar ali o certificado de aprovação. Então, isso é uma obrigação para que o equipamento ele seja considerado de fato equipamento de proteção, ele deve ter carimbado, né, marcado ali, seja como for, ele deve ter o número do seu certificado de aprovação. A empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Então, a linha A, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho, né, ou de doenças profissionais e do trabalho. E essas medidas de ordem geral, elas podem ser medidas de engenharia, medidas técnicas, administrativas ou mesmo medidas de organização. E quando elas não forem eficientes quanto à proteção do trabalhador ou não bastarem, os EPIs eles devem ser fornecidos. A linha B diz o seguinte: enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Bom, o equipamento de proteção coletiva, diferentemente do equipamento de proteção individual, são os equipamentos que se destinam à proteção de um grupo de pessoas, né, ou trabalhadores aos riscos de segurança e saúde. E sempre que esses equipamentos eles estiverem sendo implementados, os EPIs também deverão ser utilizados. A linha C, a última, né, para atender a situação
de emergência, que são atividades pertinentes ao trabalho, né, à função ou mesmo à atribuição, e que necessitam de EPIs específicos, como, por exemplo, as luvas e as vestimentas RF, né, que são retardantes ao fogo. Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional e observado o disposto no item 6.3, que foi o item revisado no slide anterior, o empregador ele deve fornecer aos trabalhadores os EPIs adequados e de acordo com o disposto no anexo 1 desta NR. Conforme ainda será revisado, o anexo 1 desta NR apresenta aí todos os tipos de equipamentos de proteção individual, né, de acordo com a respectiva finalidade e parte do corpo, né, dividido por categoria e subcategoria. As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados nesse anexo, no anexo 1 desta NR, sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles ora elencados deverão ser avaliados por comissão tripartite a ser constituída pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, após ouvida a CTPP, sendo as conclusões submetidas àquele órgão do Ministério do Trabalho e Emprego para aprovação. O colete à prova de bala é um exemplo de solicitação que acabou sendo incluído nesse anexo, né, na última atualização dessa norma. Bom, compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, o SESMIT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade, ou seja, para o SESMIT recomendar o EPI adequado ao risco, ele precisa ouvir a CIPA e ou os empregados, para que possa obter informações fidedignas, realmente reais, né, dos riscos e fazer as indicações de EPIs com eficácia máxima. Nas empresas desobrigadas a constituir o SESMIT, lembrando que nem todas as empresas são obrigadas, né? Isso varia de acordo com a quantidade de funcionários. Então, para essas empresas desobrigadas a constituir o SESMIT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. Então, sempre que a empresa não dispor, não necessitar do SESMIT, o empregador ele deve ouvir a CIPA e selecionar o EPI adequado. E se não houver a CIPA, o designado e trabalhadores usuários, né, eles devem ser ouvidos. Isso tudo o empregador vai fazer, vai tomar essas decisões mediante, muito importante, né, orientações de profissional tecnicamente habilitado.